nessa mesma toada, assim, de tentar fazer diferenças, a gente costuma muito sustentar a ideia de que, para a grande maioria das pessoas, funciona o estudo base para todas as carreiras, né. Uhum. Até porque a gente vê gente que passa na defensoria pública e de repente está passando para o Ministério Público, depois está passando para a É. magistratura, enfim. Então as pessoas terminam passando em carreiras que são às vezes completamente diferentes, até um federal, outro estadual, enfim. Então isso mostra que existe uma base de conhecimento, de preparação que seja suficiente para depois da pessoa ir passando. Considerando isso, e pensando que a pessoa, de repente, já construiu uma boa base de processo penal, né? Então, ela tem ali uma base teórica de processo penal já razoável, já estudou a lei seca, provavelmente dita, né? Seja dos crimes específicos, seja do próprio CPP, já consegue navegar bem na jurisprudência. Essa pessoa, então, ela já está, vamos imaginar, um cenário hipotético, essa pessoa já está ali em condições muito razoáveis para começar a passar, tá? Olhando especificamente para o processo penal. E aí, de repente, eu sou essa pessoa, estou nessa base. E, de repente, eu estava estudando muito ali para magistratura, MP, e aí abriu o concurso de Defensoria Pública. E aí eu me interessei. Pô, vou olhar para a Defensoria Pública agora. Num curto espaço de tempo, imaginando que, pô, saiu o edital, vai ter a prova, sei lá, daqui a algumas semanas, um mês, 2 meses, 3 meses. O que você diria para essa pessoa que já tem uma boa base, já está legal e quer fazer aquela cereja do bolo em processo penal para a Defensoria Pública? O que ela deveria fazer? O que ela deveria olhar? Temas, enfim. A cereja do bolo em processo penal para a defensoria são eh, as teses institucionais mesmo, né, e Legal. isso é porque, assim, por exemplo, não é roubo, é furto por arrebatamento, é o tipo de coisa, né, que é mais institucional. Às vezes a pessoa e eu falo isso, porque eu não estudava com foco em defensoria, eu já comentei isso aqui algumas vezes, né, eu nunca estudei com É, foco na defensoria. Então eu fui com a bagagem que eu tinha, tá. Eu não inclusive na primeira fase, para processo penal, né. Depois, quando você passa para a segunda e para a fase oral, aí é lógico que você tenta fazer um esforço mais concentrado ali, tá. Mas para a primeira fase, é realmente, ir com o que você já sabe. Primeira fase eu sempre falo, para aumentar o número de questões, você já disse, a pessoa já está bem ali em lei seca, já está bem em jurisprudência, mas dá um foco ali em processo penal, dá foco em repetitivos, em repercussão geral, que hoje é bastante importante, é bastante cobrado em provas. Se for banca própria, tiver um examinador ali de processo penal, que você saiba, não, esse examinador gosta desse tema aqui específico, dá uma olhada nesse tema. Então é tudo uma questão de estratégia, tá? Agora, as teses defensoriais ou defensivas que a gente chama, são muito importantes sempre. A depender da defensoria, já vai vir na primeira fase. A depender, não, vai vir só na segunda e na oral. Mas, em geral, eu acredito que a pessoa que já está com uma base sólida, se ela quiser dar esse incremento, realmente só aprender algumas teses defensivas, mas eu acho que ela tem até que tomar cuidado, porque às vezes ela já vai ali, né, olha a questão e fala: "Ah, não", já pensa na tese, fala: "A resposta é outra", e não é, né. A primeira fase cai muito é repercussão geral, repetitivos, enfim, a jurisprudência em si, né, e o que está tá. na lei seca. Então, assim, tem que ver também se aquela tese se adequa ao que está ali, né, porque às vezes a questão quer saber exatamente o entendimento do tribunal. Então você aplicar uma tese ali é uma coisa que vai mais para uma segunda fase, para uma prova oral. Entendi. Então, assim, muito bom isso que você está falando para desmistificar essa questão de que pô, o estudo tem que ser super específico ou ultra específico já na primeira fase. Então, assim, eu entendi assim. Primeira fase, de forma geral, a base de processo penal, talvez com uma pitadinha ou outra ali de uma tese defensiva seja ok, mas a base mesmo do processo penal que importa. Sim, Já para a segunda fase, para a prova oral, aí sim as teses defensivas ou as teses institucionais aí isso. passam a fazer muita importância e aí seja talvez o diferencial entre passar e não passar. Mas isso talvez não seja tão pesado assim
na primeira fase. Então, uma pessoa, como um exemplo que eu dei, né, hipotético, que está com uma base boa em processo penal, seja para Ministério Público, magistratura, Defensoria Pública, de forma geral, na primeira fase é o que vai levar a pessoa adiante. E aí depois ela Exato. vai criando essas especificações. Tá Muito com uma bom. boa base, quer treinar ali processo penal, no lugar dela eu faria questões, sabe. Faria Boa. questões, se já tiver né, se aquela banca tiver um banco de questões grande, né, uma dessas bancas maiores, vai fazendo questões dessa banca para você entender mais ou menos o raciocínio dela, né. Por quê? Porque Perfeito. você já tá bem nivelado ali, talvez você só vá, fazer um outro ajuste ali. Então, faça questões que Perfeito. que já resolve. Bacana, bacana. Legal. Isabela, muito obrigado por mais essa entrevista e passar a palavra final para você falar diretamente com o pessoal, dar as suas últimas sugestões, orientações, dicas, conselhos, enfim. Pessoal, continue estudando, né, que a gente está falando de processo penal. Eu sei que às vezes é um pouco até frustrante, porque a gente sabe o entendimento, amanhã o Supremo mudou, amanhã o STJ mudou, mas faz parte, tá? Faz parte do jogo. Tentem ali tentem acompanhar a jurisprudência, né? Tem que fazer essa leitura de lei seca, sim. Alguns pontos, faça um aprofundamento doutrinário, né, até para você entender o raciocínio jurídico daquela matéria, porque muitas vezes, João, você não sabe exatamente a resposta, mas pelo raciocínio jurídico, pelos princípios, né, você consegue resolver aquela questão. E acompanhe a jurisprudência em processo penal, assim como algumas outras matérias, é de suma importância, tá certo? Muito bom. Perfeito, perfeito.